E aí, moçada, com a de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre tecidos conjuntivos. Só que agora, galera, lembra? São tecidos conjuntivos ditos especiais. E os dois primeiros nós vamos falar de tecido adiposo e tecido cartilaginoso, ok? Então, bola para frente. Olha só, o que acontece? O tecido adiposo, ele então é uma variedade de tecido conjuntivo e aí, diferente do epitelial e diferente do cartilaginoso, que a gente fala agora, ele é muito vascularizado. O tecido adiposo tem muitos vasos sanguíneos. E aí, tanto que qualquer cortezinho na região abdominal aqui, ele pode inclusive ser fatal, dependendo da profundidade do corte, pela quantidade de vasos sanguíneos que tem aqui nesta região. Suas células são chamadas de adipócitos, então o tecido adiposo nada mais é que são moléculas de gordura, de triglicerídeos, que esses triglicerídeos são encontrados onde? Dentro do citoplasma da célula. Então a gente vai falar sobre esse camarada aí e a gente vai relembrar alguns conceitos que nós vimos lá atrás sobre a questão do quê? Da produção de energia pelo corpo. Porque a gordura é uma reserva energética, já falando uma das funções dela. Só que é uma reserva energética de longo prazo. Não é de curto prazo, que nem, por exemplo, um carboidrato, um açúcar, por exemplo. Tá? E aí, esses triglicerídeos provêm principalmente da alimentação, ou seja, se a gente come muito carboidrato, esse excesso de carboidrato de açúcar, ele é convertido em lipídios e nós acabamos armazenando ele na nossa famosa hipoderme. É prejudicial não ter nada de tecido adiposo e é muito prejudicial ter muito tecido adiposo. Então a gente tem sempre que manter um nível controlado desse tipo de tecido. E aí, esses triglicerídeos, essas moléculas de gordura, elas acabam sendo transportadas pelas famosas lipoproteínas. Nós vamos falar um pouco depois em outra aula sobre essas duas lipoproteínas. E aí o que acontece? O tecido adiposo, ele funciona então como uma reserva energética, que não havia dito, de longo prazo. E aí o que acontece? Quando as gorduras são quebradas, são degradadas, você tem uma liberação de energia cerca de 2 vezes maior quando a glicose é quebrada. Só que aí o que acontece? Ele é lento, o corpo gasta energia para poder quebrar a gordura, então ele demora mais tempo para acontecer isso. Então o que acontece? Primeiro, numa situação de estresse, o indivíduo ele primeiro vai perder a reserva de glicogênio, que glicogênio nada mais é do que várias e várias centenas de moléculas de glicose unidas umas com as outras, é um polissacarídeo. Depois, aí sim, o corpo ele vai tentar utilizar o quê? A reserva energética, que está na forma de tecido adiposo. Por isso que ele é mais demorado, por isso que é uma reserva energética de longo prazo. Não se esqueçam disso. Ele tem a função de modelar a superfície corporal, como mama e quadris das mulheres, que é liberado, que é estimulado pela liberação de estrogênio. O estrogênio é um hormônio específico feminino. Então, as mamas das meninas e os quadris são todos modelados pela presença do quê? Do tecido adiposo. O tecido adiposo também protege contra choques mecânicos e, principalmente, ele age como isolante térmico. Por quê? Porque as gorduras são más condutoras de calor. Ou seja, uma pessoa que tem mais tecido adiposo sente menos frio. Quer ver um exemplo? Pega aí um urso polar. O urso polar, ele tem uma camada imensa de tecido adiposo. Onde que ele mora? No Polo Norte, locais que, às vezes, a temperatura abaixa de menos 70 graus Celsius. Então, você tem que ter uma proteção, você tem que ter um casaco natural, né? Que é justamente um excesso de pelo e aí uma baita de uma camada de tecido adiposo que faz esse isolamento térmico para esse animal. Que nem as baleias também nos oceanos, elas possuem tecido adiposo justamente para isso, para manter o corpo com a temperatura sempre constante. E aí ele tem dois tipos. O tecido adiposo chamado de unilocular, que é a gordura branca, lembra disso? É praticamente todo o nosso tecido adiposo que nós temos. E aí o que acontece? Se você olha um desenho de uma célula adiposa, se ela tiver uma única gota de gordura grande, gigantesca, é um tecido adiposo unilocular. É o que nós temos hoje. E aí o tecido adiposo multilocular, também chamado de marrom, ele é predominante onde? No feto e no recém-nascido. Por que isso? Porque ele tem que trabalhar para isolar a temperatura, tem que deixar o nenenzinho quente. Então, esse tipo de tecido adiposo é importante por causa disso. E aí, o que acontece? No adulto, nós quase não temos esse tipo de tecido adiposo. Por quê? Porque ele não acompanha o nosso crescimento. E aí você consegue observar no multilocular
várias gotículas de gordura, você consegue ver bem ali várias pequenas gotículas dispersas no citoplasma, além de muitas mitocôndrias. Ou seja, qual que vai ser mais fácil para quebrar no momento de estresse, numa situação de risco? O multilocular, que tem várias gotículas menor, ou o unilocular, que tem uma gota gigantesca? Com certeza é o multilocular. Quanto menor a molécula de gordura, mais fácil é converter ela em açúcar. Beleza, galera? E esse tecido adiposo multilocular é muito comum nos animais que hibernam, como alguns ursos lá do hemisfério norte, alguns animais que hibernam, alguns roedores também que hibernam. Eles armazenam energia, armazenam em forma de gordura, e aí eles ficam às vezes 2, 3, 4 meses dormindo, utilizando simplesmente aquela camada, aquela capa de gordura que eles adquiriram durante a primavera. Olha só que interessante essa ideia. E aqui uma imagem dos dois tipos, né? Com uma única gotícula de gordura unilocular e com várias gotículas de gordura multilocular. O que nós temos hoje? A letra A aqui, que é o quê? Tecido adiposo unilocular. Gordura branca. E aqui gordura marrom. Beleza, galera? E aí uma imagem de uma abdominoplastia, ou seja, abrir o abdômen para tirar o excesso de tecido adiposo de uma pessoa. Olha só que beleza aí, né? E aí, em alguns casos também, pode acontecer do tecido adiposo acabar ficar encapsulado entre a nossa pele e o músculo, cria-se uma cápsula e começa a aumentar. E aí forma os famosos lipomas. O lipoma nada mais é que uma estrutura onde você tem células de gordura sendo armazenadas e aí chegam, pode ser pequenas bolinhas e pode chegar a esse nível aí de lipoma. Isso aí vai, quando corta para extração, tem uma cápsula ali dentro do tecido conjuntivo que está envolvendo. Isso vai dar uns 4 quilos de tecido adiposo, com certeza, de gordura armazenada apenas nesse local. Beleza, galera? E aí, para fechar, o tecido conjuntivo cartilaginoso. Perdão, é um mosquitinho aqui chato. É uma variedade também de tecido conjuntivo, que não havia dito. Ele é derivado também do mesoderma. E aí, ele tem uma célula específica chamada de condroblasto. Olha o termo que eu havia dito na aula passada. Fibroblasto produz fibra. Condroblasto produz cartilagem. E osteoblasto, por exemplo, produz tecido ósseo, que nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas lembre bem, condroblasto, então, é aquela célula responsável por quê? Pela produção de tecido cartilaginoso. Os condroblastos, então, têm uma atividade metabólica muito grande e aí eles são responsáveis pela produção da matriz cartilaginosa. E aí, na medida que vai sendo produzida a matriz cartilaginosa, que é rica em fibras colágenas, elásticas, glicoproteínas, sulfato de condroitina, ela começa a preencher os espaços entre as células e começa a afastar uma célula uma da outra. E aí, quando você olha lá no centro daquele tecido, o condroblasto já não é mais tão ativo. Geralmente, essas células mais ativas estão nas extremidades. Lá dentro estão as formas inativas. Da mesma forma que o fibroblasto tinha o fibrócito, o condroblasto tem o condrócito. Ou seja, o condrócito é uma célula do tecido conjuntivo cartilaginoso com o metabolismo mais lento. É aquela célula mais inativa, digamos assim. E aí ela vai estar lá dentro, ela vai diminuindo sua capacidade de sintetizar cartilagem. Então essa imagem é muito bacana que ela mostra isso. O que eu tenho aqui do lado em rosa? Tecido muscular. Nós vamos falar sobre isso em uma aula depois sobre o tecido muscular específico. Aqui no meio você tem a matriz cartilaginosa. CB aqui, gente, ó, é condroblasto. São as células mais ativas. E aqui no meio, C é o condrócito. Ou seja, aqui quase já não há mais produção de tecido cartilaginoso. A produção de tecido cartilaginoso ocorre nas extremidades, então, dessa matriz cartilaginosa. Olha só que interessante essa ideia. É a mesma coisa para osso também, que nós vamos falar. Do lado externo do osso, você vai ter o osteoblasto, que produz, e lá dentro o osteócito, que é uma célula mais inativa. Mas isso é assunto para a próxima aula. Beleza? É um tecido que eu havia dito várias vezes avascularizado. Ele recebe oxigênio e nutrientes dos vasos sanguíneos através de uma membrana chamada de pericôndrio. É uma membrana de tecido conjuntivo que envolve as cartilagens. Então, toda e qualquer cartilagem
tem uma membrana chamada de pericôndrio, é ela que vai levar oxigênio, é ela que vai levar glicose para o tecido cartilaginoso, porque se não levar, o tecido cartilaginoso ele morre e começa a apodrecer e gangrenar no indivíduo. Então, olha só a função, a importância do tecido conjuntivo denso para a nutrição do tecido cartilaginoso. E aí as cartilagens estão diretamente associadas com o quê? Com formação e crescimento de ossos longos. A gente vai falar sobre ossos longos na próxima aula. Vamos citar o fêmur, nossa perna aqui. É um osso longo. Ele começa de cartilagem e depois ele vai sendo calcificado. Ele vai atuar também, a cartilagem, sustentando tecidos moles, na superfície dos ossos, nos pontos onde eles se articulam. Olha só, aqui eu tenho uma articulação, ó. Aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Ou seja, todo ponto de articulação, nós temos cartilagens, então, que vão estar auxiliando justamente para quê? No movimento e também na evitar o atrito. Se não fosse cartilagem, gente, o osso começa a raspar com o osso. E aí você imagina um osso começar a cavar outro osso. Osso, como nós vamos ver na próxima aula, tem tecido nervoso. Então, um osso, a gente sente dor caso a gente quebre um osso, por exemplo. Tá? E aí, quais são os tipos de cartilagem que nós temos? Nós temos a hialina, tá? A cartilagem hialina é bem interessante porque ela vai ter fibra colágeno do tipo 2. É um tipo de fibra que, ao mesmo tempo que ela é flexível, ela é resistente. Por que isso? Gente, olha a minha coluna vertebral. Ó, eu consigo movimentar, né? Por quê? Porque a nossa coluna vertebral ela é rica em cartilagem hialina. Tá? Nós temos ali uma estrutura de cartilagem hialina. Por que isso? O primeiro eixo de sustentação nosso é a notocorda. Lá na B2, vocês vão falar sobre cordados depois, ou seja, o grupo que tem uma notocorda. Essa notocorda vai ser substituída por quem? Pela nossa medula, perdão, pela nossa coluna vertebral. E no meio da coluna vertebral vai passar a medula espinhal. Então, olha só a função disso aí. Nos adultos, nós encontramos nas articulações, no disco epifisário dos ossos longos, ou seja, na cabeça dos ossos. Ela atua no crescimento de ossos de extensão. Eu encontro nas fossas nasais, na traqueia, nos brônquios. Então, são essas regiões onde nós encontramos o quê? Cartilagem hialina. E aqui eu trouxe, então, a imagem de um joelho, justamente para demonstrar isso. Olha só, isso aqui azul é a cartilagem hialina, ou seja, ela reveste aqui a cabeça dos ossos justamente para quê? Para evitar o atrito. Possivelmente você já ouviu falar assim, a pessoa tem condromalácia. Condromalácia é desgaste dessas cartilagens aqui. Ó. Você já ouviu falar também de pessoas, inclusive eu, que romperam o ligamento cruzado. Aqui você tem o anterior e lá atrás você tem o posterior. Eu rompi esse ligamento que liga o que? O fêmur à nossa tíbia. Então, eu tive que fazer uma cirurgia para reconstruir. Eles tiraram um pedaço desse tendão lateral aqui para poder reconstruir o meu ligamento cruzado anterior. Então, é só que interessante a medicina como está bem evoluída hoje. Beleza? Então, lembra disso. Aqui eu tenho cartilagem hialina e ela vai trabalhar para quê? Para evitar o atrito entre os ossos. E aqui eu trouxe o exemplo da traqueia. Gente, não é furado assim não, tá? Essa abertura aqui é só para mostrar que a traqueia ela é oca. Por quê? Porque é por aqui que o ar entra e o ar sai em direção aos pulmões. Aqui são os brônquios e aqui lateralmente são os bronquíolos, todos de cartilagem. Você pode até passar a mão aqui assim, ó, devagar, lógico, para não se machucar, e você sente o quê? Essa divisão em anéis cartilaginosos. Por que cartilagem, professor? Por que, gente? Peço perdão aí. Né? Justamente para manter o quê? Rígida a traqueia, ela não fechar, facilitando a entrada e a saída do ar. A cartilagem elástica também tem fibras colágeno tipo 2, e aí a mesma forma, resistência e elasticidade. E onde que eu encontro ela? No pavilhão auditivo, na tuba auditiva e na epiglote. E aqui eu trouxe o quê? Uma imagem do sistema auditivo. Nós vamos voltar a falar sobre isso lá em sistemas tato, olfato, paladar e audição. A gente vai falar sobre isso, né? Os sistemas de percepção do ambiente do ser humano. E aqui o pavilhão auditivo, vulgo a orelha, e aqui o canal auditivo. Ou seja, toda essa parte aqui é de cartilagem elástica, perdão, né? Que tem essa função. Olha só que bacana, né? Não é que você vai puxar assim que você vai arrancar a sua orelha. Tem um pouco de resistência também a essa tração. Cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem é o último tipo, e ela é constituída principalmente por fibras colágenas do tipo 1. Qual que é a diferença? A do tipo 2 é resistência e flexibilidade. As fibras do tipo 1 são resistência e rigidez. Por que isso? Porque são cartilagens que têm que resistir a atrito.
Eu tenho nos discos intervertebrais, ou seja, cada vértebra nossa tem um disco de cartilagem no meio. E em pontos de ligação em alguns tendões e ligamentos aos ossos. E aí eu trouxe essa imagem da nossa coluna justamente para mostrar onde que ficam esses discos intervertebrais. Então, olha só, galera, isso aqui, ó, a nossa coluna, ela não é uma coisa única, rígida. Então, conforme a gente vai andando, pulando, correndo, o osso fica o quê? É justamente a cartilagem que vai diminuir o impacto. E aí, com certeza, você já ouviu falar de pessoas que tiveram hérnia de disco, ou seja, uma inflamação desse tecido, e isso acaba causando muita dor na pessoa. Também requer, dependendo da situação, uma cirurgia. Beleza, galera? E aí, o que acontece? Por ser desprovido de vaso sanguíneo, que a gente já falou, o tecido cartilaginoso ele é avascularizado, da mesma forma que o tecido epitelial. Então, a velocidade de reparo e de crescimento das cartilagens é bastante lenta. Então, assim, quando você perde, dependendo de um processo onde você perde bastante cartilagem, vai ser muito difícil recuperar aquela área. Por isso que, dependendo do nível da condromalácia, é bem difícil voltar a algum estado anterior. Ou seja, você vai sofrer bastante com isso no futuro, ok? E aí, para fechar, pega aí a apostila novamente, lá na atividades propostas, página 39, questão 4. Os tecidos conjuntivos unem outros tecidos, sustentando-os e dando conjunto ao corpo. Daí sua denominação. São exemplos de tecido conjuntivo. Letra A. O adiposo é tecido conjuntivo? Especial. É. Sanguíneo? Também. Então, letra A está correta. Vamos fazer mais uma aqui, gente. Cadê aqui? Aqui, ó. Questão 10. Bem interessante. Um dos grandes problemas do câncer é a metástase, uma vez que as células do tumor se espalham pelo corpo e invadem outros tecidos. Por ser de rápido crescimento, tais células necessitam de grande suprimento de nutrientes. Quando essa invasão ocorre em cartilagens, não há o desenvolvimento do tumor, pois o tecido cartilaginoso. Por que não ocorre um câncer no tecido cartilaginoso? Vamos lá. Letra A. Porque ele, o cartilaginoso, possui inibidores específicos do crescimento. Não, nada a ver. Letra B. Porque o tecido cartilaginoso não possibilita a formação de vasos sanguíneos. Matou a resposta. Como não tem vasos sanguíneos, não tem nutrientes, então acaba não sendo possível ali a proliferação de um tecido cancerígeno, por exemplo. Beleza, galera? Por hoje é só. Até a próxima aula, onde falaremos sobre tecido ósseo. Abraços. Valeu!